Bom, eu vou falar um pouquinho de como o yoga chegou na minha vida, como eu comecei a me aprofundar, de onde surgiu o yoga na minha vida. Muitas pessoas me perguntam, mas como assim, né? Como se deu esse momento de eu entender que eu precisava ir atrás, me aprofundar no yoga? Muitas pessoas têm o yoga só como posturas, né? Que era o que eu também pensava, exercício, a parte física. E eu só fui entender o que era o yoga quando eu senti a necessidade no meu dia a dia, quando eu senti algumas dores psicológicas, emocionais, e eu precisei buscar recursos que me ajudassem a passar por aquilo. Foi aí que eu entendi o quanto o yoga era muito mais do que posturas. As posturas são extremamente importantes, mas eu entendi o quanto tinha muito mais por trás daquilo e o quanto eu poderia trazer isso para minha vida, para o meu dia a dia. Então eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa trajetória até chegar nesse momento de estar compartilhando tanta informação e conteúdo sobre o yoga. Eu me formei em comunicação social, jornalismo, sempre foi um sonho, eu sempre amei escrever, eu sempre amei me comunicar, eu acredito na comunicação, tanto para conectar pessoas como num poder pessoal mesmo que a comunicação exerce na nossa autoestima, no nosso dia a dia, nas nossas relações. Sempre acreditei na comunicação como um grande fator social que pode ajudar muito em situações, ajudar muito a nossa população, a comunicação como uma grande ferramenta mesmo de influência que a gente tem que saber usar da melhor forma possível. Hoje em dia a comunicação online, nas redes sociais, ela é um grande poder, né? Ao mesmo tempo que ela se potencializa e que ela se torna muito forte, ela também é muito frágil. Ela é muito forte porque hoje em dia a comunicação não está só na mídia, o poder dela também está nas pessoas, todo mundo se comunica, todo mundo tem esse poder com a rede social de trazer uma informação, de trazer uma comunicação. Ao mesmo tempo ela se torna frágil porque as informações falsas também correm por aí, nem toda informação é usada para o bem. Então, a comunicação tem esses dois lados e o meu sonho sempre foi trabalhar a comunicação positiva, trabalhar da melhor forma possível para poder impactar positivamente a vida de pessoas. E eu cada vez mais me apaixonei por esse universo quando entrei na faculdade. Meu sonho sempre foi conectar pessoas através da comunicação. E aí saí da faculdade encantada e tive que me deparar com o mercado de trabalho que não era tão encantado assim, era um pouco mais comercial. E eu vi que eu não estava cumprindo o meu propósito. Comecei a trabalhar a comunicação de uma forma comercial, o que é importante porque todas as empresas precisam sim de comunicação, mas eu sentia que para o meu propósito eu ainda não estava no caminho, ainda faltava algo. Eu comecei a trabalhar com comunicação no mercado de economia, depois eu passei para o mercado da beleza e fui muito feliz nesses mercados. Trabalhei com muita alegria e com muitas empresas bacanas, conheci muitas histórias inspiradoras, mas eu ainda sentia que eu precisava ajudar pessoas. Eu ainda sentia que eu não tinha encontrado o meu caminho, o meu foco. Qual era o rumo que eu queria dar para poder usar essa ferramenta de comunicação? Eu quero me comunicar, mas eu quero comunicar algo. E o que eu vou comunicar? Que possa, de fato, ajudar pessoas. Essa era a grande questão. E eu ficava pensando e criando projetos e nunca me sentia preenchida porque eu nunca conseguia encontrar esse caminho, esse norte. Foi então que eu abri minha empresa de comunicação, trabalhei durante muito tempo prestando serviço para grandes empresas, mas ainda faltava algo e com o passar dos anos eu me tornei mãe. Foi uma grande realização. Eu sempre quis ser mãe. A maternidade sempre foi algo que eu disse. Quando eu for mãe, isso vai me realizar, vai me preencher. E de fato, se eu estou feliz por saber que eu tenho meu filho, eu sou muito mais feliz. Eu sou muito mais realizada. É a maior realização que eu poderia ter. Mas com a maternidade veio muita cobrança.
porque afinal eu ainda não tinha encontrado o tal do rumo profissional. Então eu sentia uma cobrança de ser uma boa mãe, mas também ser uma profissional realizada, alcançar meus objetivos, dar um rumo para minha vida profissional. E aí o pessoal e o profissional estavam meio bagunçados naquele momento, precisando de um rumo. E foi então, eu sempre fui muito ansiosa. Aliás, a ansiedade faz parte de todo mundo. Todos nós somos ansiosos. Porém, quando essa ansiedade começa a atrapalhar o seu dia a dia, começa a dificultar suas atividades, começa a gerar transtorno, começa a gerar mal-estar físico, psicológico, é porque algo não está bem e você precisa pedir ajuda. E foi o que aconteceu comigo, né? Foi o que começou a acontecer comigo. Aquela ansiedade que sempre fez parte de mim, eu sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa, com a cabeça a mil, aquilo se potencializou. E eu que sempre me considerei forte e bem resolvida, comecei a ter crises de ansiedade, síndrome do pânico, e não conseguia controlar, e aquilo me assustou muito. Porque quem tem, deve saber do que eu tô falando, é muito difícil porque a gente não quer demonstrar fragilidade, né? E geralmente quando você tem uma crise é porque o seu copo já tá muito cheio, né? Você já deixou aquele copo transbordar. E eu sempre criei, por tudo que eu já vivenciei, eu criei uma casca onde eu dizia pra mim mesma que eu precisava ser forte. E não deixava minha sensibilidade, eu tinha muita dificuldade de expor o que eu sentia, de expor minha fragilidade, o que é extremamente normal. Somos seres humanos, temos erros, acertos, forças e fragilidades que a gente pode trabalhar e que a gente tem que lidar. E isso é humano, isso é natural. Mas eu não admitia esse lado frágil meu. Eu achava que eu tinha que ser sempre forte, que eu tinha que ser forte o tempo todo e aguentar tudo e matar tudo no peito, né? Mas não é bem assim que funciona. E quando eu comecei a ter crise, eu comecei a perceber que era algo que eu não podia controlar. Isso me assustou demais. Tive um caso de depressão na minha família com o meu pai. Infelizmente, ele faleceu. E por conta da depressão, por tudo que desencadeou. E eu, quando comecei a ter as crises, foi a primeira coisa que eu pensei. Nessas pessoas que, assim como eu, passam por tantas situações, em crises de ansiedade, em síndrome do pânico e até mesmo na depressão. E como não é possível controlar. Não é possível. Quando você está passando por uma crise de ansiedade, quando você tem depressão, e esses sintomas que vêm repentinamente, você não pode controlar. Isso me assustou. Eu lembrei do meu pai e eu parei para pensar em quantas pessoas vivem isso no mundo. Então eu comecei a pesquisar, comecei a me aprofundar e busquei de todas as formas ferramentas que pudessem me ajudar. Eu entendia que para ser uma boa mãe, eu precisava ser um bom ser humano. Então depois do nascimento do meu filho, foi onde eu mais mergulhei no autoconhecimento. Foi onde eu mais busquei recursos para ser uma pessoa melhor. Era uma cobrança minha. Eu queria ser uma pessoa melhor pelo meu filho, por mim mesma e por todo mundo que eu amo. Eu escutei uma frase recentemente que faz todo sentido, acho que resume bem tudo isso, que o maior presente que a gente pode dar a quem a gente ama é sermos pessoas melhores, né? Se eu busco ser uma pessoa melhor, esse é o maior presente que eu posso dar a quem eu amo. Porque se eu sou uma pessoa melhor, eu consigo ser melhor para todo mundo também. Consigo ser melhor para quem está do meu lado e até para quem não está também, se eu puder refletir isso de uma forma positiva para as outras pessoas. Então o mais importante é a gente se conhecer e a gente se cuidar também. Então eu entendia que para ser uma boa mãe eu precisava desse autocuidado. E eu comecei a mergulhar no autoconhecimento. Pesquisei muito, vi muitas fórmulas prontas para o sucesso, vi muitos padrões que eu tentei me encaixar e me frustrei, porque existem sim padrões e que não funcionam para todo mundo e a gente tem que saber as nossas limitações. Eu não poderia, por exemplo, se meu filho dormia às 4 da manhã, recém-nascido,
como que eu ia acordar às 5 para fazer exercício, né? Como que eu ia me basear na rotina de uma outra pessoa. Eu não poderia me basear e me frustrar com isso. E eu fui entendendo aos poucos que eu tinha que buscar recursos que pudessem se adaptar à minha própria rotina, né? Se eu não pudesse acordar às 5 da manhã, tudo bem, mas que eu pudesse ser melhor dentro da minha possibilidade, dentro da minha rotina. E foi aí que eu encontrei um livro que falava um pouquinho sobre um relato de síndrome do pânico, onde a respiração pranayama, que faz parte do yoga, que é o controle da respiração, são exercícios de respiração que ajudam, como essa respiração ajudou a curar uma síndrome do pânico, a amenizar essas crises. E aí eu fechei o livro naquele momento e imediatamente tentei reproduzir o exercício que era descrito no livro. E quando eu fiz o exercício, consegui fazer, vi que era simples, não era nenhum bicho de 7 cabeças, era uma coisa muito simples, mas era uma coisa que eu nunca tinha feito. E imediatamente eu senti melhora. Imediatamente me aliviou, me deu aquela calmaria, eu consegui respirar melhor. Eu falei, poxa vida, isso é yoga também? Eu não sabia que isso era yoga. Eu achei que yoga era exercício físico, e de fato é trabalhar corpo, mente, trabalhar o ser como um todo, de uma forma holística, mas eu tinha uma visão muito fechada do yoga e eu achava que não era para mim. Então, quando eu vi que aquela respiração me ajudava outras pessoas e fazia parte do yoga, eu pensei, preciso conhecer isso daí. Busquei muitos recursos, continuei buscando e fui me aprofundando em exercícios de respiração e não tornei essa prática muito frequente no meu dia a dia. Eram pequenos exercícios, era uma vez por dia que eu parava para fazer um exercício de respiração, para fazer um exercício de meditação. E aquilo começou a me ajudar muito. Então eu comecei a entrar em grupos, em fóruns de rede social, onde eu via relatos de outras pessoas e começaram a aparecer relatos de pessoas próximas a mim, de pessoas que trabalham e estavam do meu lado. E eu falei, poxa vida, essas pessoas estão vivendo a mesma coisa que eu. E essas ferramentas me ajudaram. Será que ajudam outras pessoas também? E eu comecei a ver que sim, que essa ferramenta, esses exercícios, essas práticas ajudam e ajudavam muitas pessoas. E eu falei, poxa vida, comecei a me encantar pelo universo do yoga. O yoga começou a me encantar, eu dormia pensando nisso, eu acordava pensando nisso. E comecei a melhorar, comecei a sentir na prática a melhora. Eu sempre fui muito ansiosa, comecei a sentir na prática a clareza dos meus pensamentos, eu comecei a aquietar a minha mente. Os exercícios me ajudavam a aquietar a mente, então minha cabeça não parava, eu pensava muita coisa ao mesmo tempo, eu ia dormir pensando em 1000 coisas e aquilo me agitava, me desencadeava, era um gatilho de ansiedade. Então eu conseguia fazer esses exercícios, ao longo do meu dia eu conseguia ter mais clareza para tomar decisões, eu conseguia controlar os sintomas físicos e psicológicos, emocionais que as crises me geravam. Eu não fazia os exercícios só no momento de crise. No começo, sim, eu fazia só no momento da crise. E aí é muito mais difícil você se aquietar sua mente no momento da crise é muito difícil, porque na hora da crise, o que você pensa? Você quer entender o que está acontecendo, mas não. A gente precisa deixar o sentimento e os pensamentos passarem por nós. E a gente tem que focar na respiração. Mas quando você trabalha os exercícios antes da crise, se você trabalhar um pouquinho por dia, ele ajuda a evitar os gatilhos que geram a crise. Então, com certeza você vai ter menos crises, talvez não tenha mais, e se tiver, vai ser pouco. É um processo dentro da sua possibilidade, dentro da sua rotina, é um processo gradativo, onde você vai sentir a melhora dia após dia, até chegar ao ponto de você não ter mais a crise, né? E eu parei de ter crise de síndrome do pânico e de ansiedade também. Ansiedade, de vez em quando, ainda nos sentimos ansiosos, porque a ansiedade não sai da gente. Então eu aprendi que tudo bem eu me sentir ansiosa. Aquilo não pode atrapalhar o meu dia, né? Não pode se tornar um transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade eu nunca mais tive, graças
aos exercícios que eu fui aprendendo. E aquilo foi me preenchendo de uma tal forma que eu falei, poxa vida, encontrei o meu rumo, encontrei o que eu quero comunicar. Eu buscava tanto alguma coisa para comunicar, eu encontrei algo que me preencheu, que me ajudou, que eu posso falar de igual para igual com as pessoas e que eu posso ajudar outras pessoas, outras mulheres que passam pela mesma situação que eu, em rotinas que são extremamente sufocantes, às vezes até tóxicas, que a gente entra num círculo vicioso, onde a gente parece que não tem saída, parece que a gente nunca vai conseguir encontrar um bem-estar e uma qualidade de vida dentro de uma rotina tão doida que a gente acaba vivendo. Mas eu consegui viver isso na prática, consegui ver isso com pessoas próximas a mim, então eu sei o quanto eu posso ajudar. Em 2019, logo depois do nascimento do meu filho, eu também escrevi o livro Desperte Sua Melhor Versão, que é um livro que traz um pouquinho da minha trajetória dentro da comunicação, mas voltada para pessoas, como a comunicação positiva pode ajudar pessoas. E eu fui descobrindo que isso também está dentro do yoga. Um dos princípios do yoga é a não violência, que entra também essa questão da comunicação positiva, da comunicação não violenta, e o quanto tudo isso pode mudar o nosso dia a dia, como isso mudou o meu dia a dia. Então, eu quero compartilhar todas essas ferramentas com vocês.